Estúdio Blaha World apresenta No Ritmo com Você, podcast. E é isso, começando mais um super podcast No Ritmo com Você, aqui pelos estúdios Blaha World, sempre com patrocínio do nosso querido José Cury e parceria com o Jornal da República e Última Hora Online. Hoje ele não está presente, mas eu tô aqui com o super martelo do nosso querido amigo, advogado e jornalista Ralph Lixotti, nosso parceiro aí, e hoje com a presença do nosso querido Luiz Marta. Obrigado por aceitar. Português pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigado por aceitar esse convite e falar um pouquinho com a gente aí. Luiz Marta, que é formado em Direito e Economia pela Universidade Cândido Mendes, do centro da cidade do Rio de Janeiro, e pós-graduado em Sociologia Política pela UPERJ. Nascido na Zona Norte e criado em Higienópolis, que já foi a Esmeralda. Pérola da Leopoldina. É, a nossa pérola. Se tornou guarda prisional do DESIP, que hoje se chama Polícia Penal. Também trabalhou pelo IBGE e foi supervisor censitário. Isso aí. Censitário, que é a pessoa que cuida aí do censo das cidades. Não, que coordena uma equipe de recenseadores. A gente coordenava por região. E fui primeiro supervisor censitário. Foi um emprego de caráter temporário, só para a realização do censo daquele período. Sim. E em seguida eu fiz outros concursos públicos. E um deles foi de guarda prisional. Sim. E aí eu ingressei na Polícia Penal em 1994 e saí dela direto para a Polícia Federal. Sim. Onde fui fazer a Academia Nacional de Polícia em Brasília e lá estou até hoje com 28 anos de carreira. Pouquinho, hein? 28 anos, é a vida quase... Bom, a instituição que me orgulha, que eu amo, que eu adoro, sou suspeito de falar. E agora, candidato a deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro, que tanto precisa aí de uma voz no Congresso, uma representatividade, alguém que milite pela segurança pública, que é uma das minhas pautas, especificamente as guardas municipais, né, que hoje brigam, né, para se incluir no rol do artigo 144 da Constituição Federal como polícia municipal, pelo meio ambiente, né, que isso é uma coisa pessoal minha e eu sempre fui militante do meio ambiente, da defesa dos direitos dos animais. E especificamente também, português, tem duas pautas que eu gostaria de abordar, que é o do Airbnb, que está sendo um problema muito sério na cidade do Rio de Janeiro, com a gentrificação das relações humanas aqui, e da questão dos motociclistas de aplicativo, né, que hoje o SUS está com uma sobrecarga enorme de motociclistas acidentados. Então isso aí causa prejuízos não só sociais como econômicos à cidade. Então, como o meu amigo Ralph faz, vamos começar pelo padrinho das guardas. Conta um pouquinho pra gente aí dessa parceria, dessa história aí, que, né, eu vejo que você fala tão bem das guardas, vê nos guardas, né, pessoas que podem estar cada vez mais ajudando nesse momento tão difícil que é a segurança pública do nosso município, do estado. Sim. Esse apelido foi carinhosamente dado pelos colegas da Guarda Municipal. Começou há uns 2 ou 3 anos atrás, quando eu comecei como analista dos acordos de cooperação técnica entre as prefeituras e a Polícia Federal. Sim. Mas os detalhes do acordo eu prefiro até não... porque por serem eminentemente técnicos e são de caráter, alguns de caráter sigiloso, eu prefiro não mencionar em respeito à minha própria instituição, ao Superintendente de Polícia Federal e ao Diretor-Geral. Porque eu vou falar mais da questão política do que da questão técnica aqui. Então, como analista, eu acabei tendo um contato mais humanizado, direto com os guardas municipais. E eu, como você mesmo mencionou, no meu currículo, eu já fui guarda prisional. E eu sei muito bem da realidade de você trabalhar, como eu trabalhei há mais de 20 anos atrás, no sistema penitenciário do Rio de Janeiro, éramos 12 guardas para 2.400 presos. E a gente trabalhava sem o uso de nenhum tipo de arma defensiva, mesmo a não letal. A gente não usava arma alguma. E nós não tínhamos o porte de arma de fogo. E não éramos considerados policiais. Portanto,
como você trabalha com 2.400 presos que te vêm o dia inteiro durante um plantão de 24 horas e você sai à rua, muitos saem, até mesmo pela própria saidinha que é prevista em lei, do Dia das Mães, final de ano, mas você não vai lembrar dos 2.400, mas os 2.400 lembram de você. Sim. Então esse era um problema muito grave. As próprias forças de segurança pública não reconheciam os colegas, hoje, graças a Deus, policiais penais, que naquela época eram guardas, como policiais. Então a gente tinha um duplo problema, né? Não éramos reconhecidos como atividade de polícia, porque não constávamos no artigo 144 da Constituição, como polícia prisional, e ao mesmo tempo a gente também não tinha um porte de arma de fogo. Então era muito complicado trabalhar naquele período, né? Obviamente o mundo avançou, a segurança pública no Brasil teve avanços significativos e hoje os colegas do DESIP, antigo DESIP, hoje são policiais penais da Secretaria de Administração Penitenciária, graças a Deus, né? Sim, então mais do que nunca, com essa dificuldade da segurança pública, um policial armado está protegendo a própria vida e protegendo a dos cidadãos que naquele momento estão passando em algum furto, algum delito. Sim. E o guarda municipal, mais do que nunca, ali para associar o trabalho e unir as forças. Não seria sim. essa a sua visão também, né? Sim, eu entendo que a polícia, hoje, ela tem, obviamente, a gente teve um aumento significativo em relação à criminalidade. A polícia, ela também vem se fortalecendo com tecnologias, como leitura de face, leitura facial, leitura de placas, a tecnologia a nosso favor, como a Civitas, esses centros integrados de tecnologia. A muralha, né? A muralha digital, um exemplo disso. Mas nós, hoje, ainda precisamos mais de agentes públicos dentro do contexto da segurança pública armados. Por isso que eu dou o exemplo das guardas municipais. Sim. As guardas municipais armadas a partir de um acordo de cooperação técnica, como eu havia falado, que a gente chama hoje, mais recentemente, após o advento da IN 310, que é a instrução normativa que regula essa questão do porte funcional de arma de fogo para as guardas municipais, essas guardas que cumpriram todos esses requisitos e se armaram, hoje nesses municípios houve uma queda significativa nos índices de criminalidade. Isso até porque a gente fez uma análise a partir lá inclusive até do delegado ao qual eu trabalho, sou subordinado lá na delegacia de controle de arma de fogo. Ele fez até um artigo, escreveu um artigo em relação a essa questão das guardas municipais. E houve, realmente, a gente analisando dados dessas prefeituras, houve uma queda significativa no número de pequenos delitos, principalmente, né? A guarda passou do mero ordenamento jurídico, né? do mero ordenamento público para não só para cuidar de prédios ou instalações da própria prefeitura, para um policiamento comunitário eficiente e atuando em conjunto com a PM. Obviamente a PM tem sua atribuição específica, mas a guarda está auxiliando muito nesse trabalho com a PM e tem melhorado muito os índices de criminalidade em várias cidades hoje do estado do Rio de Janeiro. Sim, eu tive relato outro dia de São Gonçalo, a guarda municipal armada, claro, fez uma perseguição e recuperou um carro que tinha sido roubado em alguns quarteirões, diferença de 2, 3 quarteirões. E se não tivesse a guarda armada, até chamar a polícia militar, que sempre faz um bom trabalho, mas às vezes não está naquele momento, a guarda municipal conseguiu recuperar o carro. Sim. A guarda de São Gonçalo, inclusive, está operando com armas longas, como fuzis, e não há um desvio de conduta. O mais importante, cabe ressaltar, que chegasse ao nosso conhecimento, nenhuma dessas guardas, nenhum guarda cometeu nenhum desvio de conduta. Por que é importante ressaltar isso? Porque qualquer desvio de conduta pode revogar imediatamente o TAD, que seria o termo de adesão. Então, eles, eu acho que até mesmo eles se policiam entre eles. Então, um cobra do outro para que eles não percam essa condição. Porque se a gente parar para observar, a gente não está só defendendo a segurança pública, estamos defendendo pais de família. Pais de família que estão indo para a rua e que estão sob o julgo da criminalidade. Então, o cara não pode combater o crime organizado
e não estou dizendo que a guarda vai para o embate numa comunidade, numa favela, mas também... ele pode se dar de cara com, por exemplo, aquele que a gente chama, entre aspas, o bonde, que seriam vários indivíduos que saem para cometer crimes e podem, no momento, bater, que a gente chama no jargão policial, bater de frente com o grupamento da Guarda Municipal. Sim. E aí, o que é que pode acontecer? O pior dos cenários. Então, são pais de família que têm que minimamente cuidar da sua segurança pessoal também. Saber que sai de casa e volta para casa da mesma forma que saiu. Não deixando aí a família desamparada, não deixando, não ficando, né, com algum tipo de sequela num combate desse, que é um combate desumano e desigual. Sim, e Luiz Marta, isso tudo levando para a sociedade mais credibilidade, porque até outro dia, se armar as guardas, caramba, aí que vai ferrar tudo, porque sempre houve, né, da sociedade o guarda rebocar um carro, o guarda naqueles momentos que vem junto com a CEOP, porque tem gente que acha que um guarda chega ali e leva tudo da pessoa, mas tem que estar acompanhado pela CEOP, e nada disso aconteceu. Pelo contrário, como você falou, fez uma ótima colocação. Mais segurança, os guardas municipais abraçando totalmente a fidelidade de não agir nada fora da conduta. Sim, eu vou colocar. E aí, por isso que eu acho que você acabou ganhando aí mais forte ainda, o padrinho das guardas. Essa história do padrinho das guardas, vou contar numa próxima passagem. Eu só vou ressaltar aqui um ponto importante, que foi um ponto até destacado por esse delegado que trabalha comigo, não menciono o nome dele, que eu não sei se ele me autorizaria, mas eu considero, assim, também um entusiasta dessa questão das guardas municipais, que ele dá um exemplo clássico que eu acho muito interessante. Se você anunciar para a população amanhã a contratação de concurso público para 7 mil PMs, que o governador vai colocar 7 mil PMs na rua, ele vai ser aplaudido. Se anunciar no dia seguinte, num exemplo assim, próximo, uma situação de segurança pública, que 7 mil guardas da cidade do Rio de Janeiro vão ser armados, parte da população é contra. Sim. Por quê? O que ainda se tem na cabeça da população é que a guarda municipal é aquela guarda, tá, que a gente viu na época, que surgiu na época lá, que a guarda é muito mais antiga que isso, a instituição Guarda Municipal, mas a memória, tá, na memória dos últimos 30 anos dos brasileiros, né, que lembram da guarda na cidade do Rio de Janeiro, sempre vão lembrar daquela guarda que foi criada como vigilantes da Conlurb, como se fosse uma espécie de vigilante. Estavam nos parques e tal, e depois essa mesma guarda foi levada para o controle urbano, que seria tipo, vamos tirar o camelô, vamos multar. Então, o imaginário da população o guarda é truculento. O guarda quer multar e o guarda é truculento. Então, não sabem. Vou usar um termo popular, não sabem da missa um terço. A maior parte dos guardas tem, pelo menos das principais cidades aqui do entorno, muitos têm mestrado, doutorado, boa parte são graduados de nível superior. Esses guardas têm um preparo, né? Muitas vezes se prepararam em grupamentos específicos como a ROMU, que seria uma espécie de grupamento de intervenção tática. Grupamento como o BOP, a CORIA, o próprio... os próprios comandos do Exército, né? Então eles têm treinamento específico no BOP, tem treinamento na CORE, alguns têm treinamento específicos em batalhões do Exército. Então eles têm um preparo. A Guarda hoje é bem diversificada, a sua atuação. Ronda Maria da Penha, atuando junto com as várias famílias, e deixando os PMs que antes se ocupavam com essa ronda, os PMs para atuar em crimes de maior potencial ofensivo. Sim. Né? Então, a gente vê que a Guarda Municipal, a patrulha escolar, antigamente tinha a patrulha da PM. Então, a PM já pode ser destacada por um tipo delito, um delito mais, seria que a gente considerasse mais grave, né? Isso. E onde a Guarda não teria como atuar, até porque ela não tem armamento para isso. As guardas que dos municípios não são armados, elas não vão atuar numa frente de batalha, né? Numa frente de por exemplo, vamos abordar uma boca de fumo. Não existe nem previsão legal para isso. Então a gente pensa no seguinte, que a Guarda, ela hoje tem um preparo, vou te dar um exemplo de outro, grupamento especial marítimo. A Guarda de Búzios tem um grupamento marítimo. A Guarda de Tanguá, né? Patrulhamento rural, grupamento rural. E outro
ponto cabe se ressaltar que é muito interessante o telefone 153. Poucas pessoas sabem. Mas no interior, esse número de emergência é mais importante que o 90. 153? 153. Então, o pessoal que está acompanhando a gente aí, 153 é para falar direto com a Guarda Municipal. Por quê? Vou te dar um exemplo de um município do Noroeste Fluminense. Eu não queria dar nome ao município, parece que eu tô mas caracterizando um mais ou menos. Eu posso escolher um Escolhe aqui, um então. do Noroeste Fluminense. Porciúncula, Varriçai. Eu quero falar, Vassouras. Vassouras, vamos lá. Vamos de Vassouras. Vamos dizer que em Vassouras, vou pegar uma cidade menor, ainda que Menorzinha? Vassouras. Vou pegar. Vamos lá, Varriçai. Vamos pega o Varriçai ali, aí tem uma ocorrência, como a Guarda Municipal é uma polícia que conhece aquela região muito bem, a polícia que eu já estou tratando como polícia antes mesmo de ser o legislador guarda. E brigar por eles. Essa questão do policiamento comunitário, ou seja, da Guarda Municipal atuar dentro daquela região específica daquele município, ela conhece todos os cantões. Sim. Os cantões são os lugares assim, mais inóspitos, mais perdidos, porque tem cidade que é praticamente rural, eminentemente rural, Sim. ou tem grandes espaços que são considerados regiões rurais. Qual é a referência? A referência é a casa do Joãozinho, boiadeiro. Que é até conhecido da própria guarda. Exatamente, de onde o cara cria bode, tem a tiazinha que cria os marrecos. Sim. Aí tu liga para um 90, que hoje é centralizado aqui, no centro, como eu encontro aqui, no centro do Rio de Janeiro, e passa essa informação para uma operadora. Essa operadora vai falar assim, Aí ela repassa isso, sem entender nada, para o grupamento de polícia militar de lá. Aí o próprio grupamento muitas vezes recebe essa informação truncada, por quê? Porque a menina não soube interpretar muito bem, porque é totalmente diferente. Chega pro guarda, o guarda vai lembrar e vai saber. Mas, isso aqui é o seu tiozinho, por quê? Porque geralmente ele é morador do local, ou ele trabalha há muitos anos ali. Sim. Então ele conhece a região. Já sei, o tiozinho do marreco é o que que para na esquina tal, e que vende, junto com a tiazinha, os patos na feira da esquina. Então, a 153, a abordagem imediata, né? A guarda é acionada com abordagem imediata, e é um policiamento comunitário, tal com uma modelagem diferente, porque nós estamos falando de países diferentes, muito, muito próximo da que a gente chama de policiamento de condados nos Estados Unidos. Que tem uma eficiência fenomenal. Para quem gosta de ver filme, é onde tem o xerife. Isso, exatamente. E aí tem aquela... Mas como você falou, tem até a intimidade maior com os moradores. Justamente, por isso é o policiamento comunitário, de proximidade. E por isso a relevância da Guarda Municipal no contexto de segurança pública. Sim. Por isso tão importante, né? Essa luta aí que tá para ser vinda aí de transformar a Guarda em uma polícia que possa já tem duas PECs, a 18 e a 37. A 37, ela versa sobre a questão da Polícia Municipal e dos agentes de trânsito virarem policiais também, né? A Polícia Rodoviária Estadual. Sim. Né? Pelo que eu entendi, os agentes de trânsito também buscam isso, e eu também acho muito, muito importante. Né? Vamos colocar aqui no caso do Rio de Janeiro, o DR às vezes está numa fiscalização rodoviária, mas não tem uma arma de fogo. Sim. Aí se depara com, por exemplo, uma fuga de um furto de carro, uma RJ dessas interna, que atravessa uma dessas RJs que atravessa o nosso estado, e eles não têm nenhuma maneira de se defender. Sim. Entendeu? Claro. Então acho interessante. Eu não aprofundei a questão dos agentes de trânsito, mas quando me passaram que a PEC ela também levava em consideração aos agentes de trânsito, eu achei muito interessante. Eu acho que quanto mais forças de segurança nós tivermos armadas para somar e preparadas, ótimo. Eu sou a favor, sim. E disso tudo que você está falando, eu acho que a palavra principal é preparadas. Que aí é a diferencial de não estar preparado e passar por uma situação muito difícil. Outro questionamento que a sociedade faz, que é muito importante, mas o guarda municipal, ele está preparado? Está sim. Pela instituição com maior credibilidade desse país, chamada Polícia Federal. Eles só passam a ter o porte funcional de arma de fogo depois de celebrar o TAD, que a gente antigamente chamava de Acordo de Cooperação Técnica. Nenhum guarda passa sem antes ter
passado por diversas... Eu estou até sendo redundante. Não, mas essa colocação é perfeita. Reitero, porque são vários testes, várias provas são pedidos. Tem antecedentes criminais, eles têm teste de tiro com IAT credenciado por nós, teste psicológico com IAT, com uma psicóloga credenciada por nós. A grade curricular tem muitas disciplinas. O teste de tiro deles é mais rigoroso, posso dizer aqui, mais rigoroso que o da própria Polícia Penal. É o colorido, né? É o alvo colorido. É o menos tempo. Então, eles têm um preparo que, assim, que eu posso dizer como analista, e acompanhei mais de 11 municípios até agora que se armaram, e eles são, além de tudo, eles são dedicados. A melhor palavra é dedicação, porque eles querem mostrar à sociedade o valor que eles realmente têm. E que estão fazendo a diferença, de fato, hoje, na segurança pública, a gente vê pela Força Municipal, recente. Olha quantas notícias nós temos em relação à Força, e eu vou também à Força de Caxias, que é a mesma coisa. Sim. A gente vê a quantidade de prisões efetuadas, a quantidade de conduções de pessoas suspeitas encontradas por eles, até a Polícia Judiciária, ou seja, até a Polícia Civil. Isso aí a gente tem visto reiteradamente na mídia tradicional. Eu não preciso me alongar com isso. Isso aí a população está vendo o resultado. Então, aquela velha história, é mito. Vamos contratar 7 mil novos policiais militares, vamos fazer um concurso. A população. Vamos armar a Guarda Municipal, a população. Não é assim. Mas agora acabou. Eu acredito que eu vim aqui, inclusive, não só na questão da candidatura, é desmistificar. Sim. Os guardas municipais não perdem em nada para nenhuma outra força de segurança pública, levando em consideração a respectiva atribuição de cada uma. Dentro da atribuição da guarda, e hoje um pouco mais ampliada pelo STF, eu acredito que ela não perca em nada. Inclusive, eu acho que o rendimento ainda supera de muitas polícias. Então, falou aqui quem trabalha com segurança. Vamos falar de outro assunto também que a gente... Não, o padrinho das guardas, esqueci. O padrinho, ó. O padrinho das guardas aí, ó. Você que tá acompanhando aí, ó. Daqui a pouco eu vou te entrevistar em português. Vamos lá. Mas eu quero falar de um assunto... Padrinho das guardas, vamos lá, então, resumido. Em relação ao padrinho das guardas, foi assim, como é que começou essa história? Eu armei a primeira guarda aqui, eu armei, mas não foi a primeira do estado, a primeira do estado foi Volta Redonda, mas eu peguei esses processos a partir da guarda de Araruama. Aí, na sequência, Araruama foi Tanguá, aí houve uma homenagem, nós recebemos uma moção, eu e o chefe da delegacia, na época, isso em 2024, que coincidiu com o dia do meu aniversário. Sim. Aí o comandante da cidade, da guarda, Lopes, juntamente com o prefeito e demais autoridades, no final, né, da apresentação, que estavam apresentando lá os novos guardas, os formandos e tal, me veio com uma moção, me entregou o chefe da delegacia também, as demais autoridades, e depois, assim, eu já tive festa de aniversário de todas as maneiras possíveis, acredito que você também, ainda mais sendo DJ. E eu sei de algumas. E eu sei de algumas, hein? Eu sei de algumas festas de aniversário. Claro, você é DJ, deve o tempo não, inteiro. Mas a gente fazia, na época, amigos, pô. Sim. Mas essa daí foi diferente de qualquer outra. Já teve uma festa de aniversário solene. É, especial. Numa solenidade, sim. O comandante Lopes, tá me vendo, né, Lopes? Você é o culpado disso. Aí era dia do meu aniversário, por coincidência, ele vai e puxa uma salva de palmas e parabéns. Cara. Como é que ele soube que o meu aniversário é dia 22 de maio? Aí a solenidade era no dia 23 de manhã cedo. Aí eu recebo, mas o diploma estava datado de 22 de maio, assinado pela Câmara Legislativa. Aí agora eu vou anunciar aqui, quero parabenizar o nosso padrinho das guardas, Luiz Marta, e com um feliz aniversário, parabéns. Aí eu fiquei sem palavras, eu falei, caramba. Por duas coisas. Primeiro, padrinho das guardas, dois, os parabéns, com um aniversário solene. Quem é que tem hoje um aniversário solene, né? É muito diferente, foi tudo diferente, foi a felicitação de aniversário mais inusitada da minha vida, uma das mais representativas, que eu posso dizer até. Eu tenho um grande carinho por esse comandante, eu considero um grande amigo. E aí isso foi, padrinho das guardas, isso foi tomando uma proporção nos grupos deles de guardas. Aí, o padrinho das guardas, Luiz Mata, padrinho das guardas, Luiz Mata, padrinho das guardas.
Aí eu sempre deixei bem claro, eu já tive aí, a questão do ser humano, ele precisa ter empatia pelo próximo. Isso é muito importante. O ser humano hoje em dia, não tem, ainda mais com o mundo digital que a gente vive. É um mundo mais frio. Então, eu soube me colocar no lugar deles. Pô, quando eu lembrava que a gente aturava 2.400 presos, eu com 20 anos de idade, 21, e éramos 12, eu volto e lembro da violência de hoje, muito maior que daquela época. Esses homens, né, e mulheres que trabalham na segurança pública como guardas municipais, na mão. A gente usa esse termo, na mão. Então, porque a arma não letal protege, mas o nome já diz, é não letal, ou seja, ele até certo ponto ele contém a injusta agressão. A partir daí, ele pode não voltar para casa. Então, agora todo mundo sabe porque é o padrinho das guardas aí, ó. Sim, talvez pela minha empatia e compreender a essência deles como guardas, porque um dia eu já fui guarda. Que entendeu? Ótimo. Então, padrinho das guardas, vamos falar de outro assunto que para o cidadão carioca, o cidadão brasileiro, para todos nós que gostamos de pet, né? O cachorrinho, o gatinho. Sou cachorreiro, minha filha fez a gente também ser dono de pet, coelho, um coelhinho. E aí você tem aquele carinho especial que entrou para a família, é um filho. Isso aí. É colocado dessa maneira. Quem não acha dessa maneira, né, Luiz? O pet é um filho, se torna. Hoje muitas famílias hoje em dia. Já tem decisão da STF nesse sentido. Sim. E tem países aí que deixam herança para o cachorro e cria um amor único. A vinculação do brasileiro com o pet, do jeito dessa proporção, ela não é tão recente. E eu, por exemplo, posso dizer do meu caso, que eu tenho amor por cachorros, não só por cachorro, mas por todos os animais. Até tenho 3 passagens para contar aqui importantes, que foram 3 que eu quase perdi a vida. 2 na linha vermelha e 1 na linha amarela. A linha amarela, a carreta ia passar por cima de mim. Na linha vermelha eu tive que atravessar o carro no meio do trânsito, quase que eu fui atropelado também. Mas graças a Deus, todos os resgates deram certo. Eu tenho inclusive um reconhecimento do poder público, cabe salientar até do vereador Vitor Hugo, com a medalha Francisco de Assis de protetor dos animais. Esse então, também protegia todos os animais. Sim. Então eu sempre, adorei principalmente cachorros. Quem me conhece, que está ouvindo, que está assistindo, com certeza vai falar assim, pô, esse daí não tem o que falar, cachorreiro raiz. Mas aí, Luiz, bater aqui, a gente acorda de manhã e vê uma notícia que eu recebi no celular, no Instagram, que o rapaz entra na água com um pitbull e vai para dentro da água e mata o cachorro e tem todo aquele momento. Conta pra gente aí como você que a proteção, como é que fica o coração, que quando eu li aquilo ali eu falei, meu Deus do céu. Você chegou a ler. Eu li e não vi. Eu não vejo vídeo desse tipo, não consigo, não tenho estômago. Caso Vou te falar que eu também não vi. Dentre outras, capivara. Eu comentei nas redes sociais, mas eu às vezes até peço para alguém ver primeiro, assim, pô, dá uma olhada, porque se tiver uma cena muito grotesca, isso vai me causar um ódio, e o ódio não faz bem para ninguém, é uma energia muito ruim. Então eu prefiro não ver. Agora, posso dizer o que seria o ideal, e que é uma das minhas pautas, minha voz no Congresso, na Câmara dos Deputados, mais especificamente, é essa briga para agravar as penas de maus tratos. Isso aí tem que acontecer. Né? Para ontem, né? Abandono. Recentemente há uma decisão agora que, não sei, acho que... Não, é uma lei, teve no caso até a Lei Orelha, mas teve uma outra lei que eu não sei se já foi aprovada ou não acompanhei ela na íntegra, da perda da habilitação para quem abandona os animais em via pública. Não vai perder a habilitação. É o mínimo, né? É o mínimo. Mas ainda sou favorável a que agrave-se ainda mais as penas de maus tratos. Que isso aí vai inibir bastante, né, o abandono. Porque o abandono, se você parar para pensar, ele não é só um maltrato físico, psicológico do animal, não. Ali pouca gente sabe, mas a maioria das nossas doenças derivam de uma zoonose. Né? E as zoonoses, né, são doenças que a gente acabou recebendo, assim, ela transmite do animal para o ser humano. Sim. Eu não sou dessa área de biologia nem de medicina, mas a gente consegue dar uma pincelada no assunto. E o que acontece? Você, quando
vem um cachorro abandonado, ele pode ser um vetor de leptospirose, um vetor de raiva. Sim. E onde isso vai desaguar? No SUS. E quem é o custo do SUS? Fica para quem? Para você, para mim? O animal abandonado. Quem vai custear? O abrigo da prefeitura. Pode ocasionar um acidente grave de trânsito. Ele Sim, pode entrar numa também, via expressa. Então ali a gente não está só falando do social ou do sofrimento animal. A gente está falando da questão financeira, do Estado. O Estado como órgão que gerencia a saúde, a segurança pública, entendeu? Então, o animal abandonado, ele pode trazer diversas consequências para a sociedade. Sim. Não é só a questão do sofrimento do animal em si. Sim. A gente vai de vetor de doenças, a questão de um acidente grave, a um fechamento de uma via expressa, de uma rodovia que se para uma rodovia dessa por 10, 15 minutos, as perdas econômicas vão às cifras de milhares e milhares de reais. Junto ao pet vem o meio ambiente. Não, mas antes eu vou encerrar com o pet do seguinte, que ninguém tratou essa pauta... Peraí. Então, vamos lá. Que ninguém tratou essa pauta no Congresso Nacional e é uma pauta importantíssima. Sim. O PET, quando você compra um medicamento de uso humano, ele tem muitos subsídios do governo federal, alíquotas diferenciadas, mais baixas. Quando você vai falar de agronegócio, vai falar de PET, o PET, visto pelo Ministério da Agricultura, que é o que regula os insumos, a cadeia de insumos de produção de insumos animal, pode ser a mesma substância base. A amoxicilina de um lado, a amoxicilina de outro. A miligramagem do mesmo lado, do mesma coisa, a amoxicilina de uso humano, um valor infinitamente inferior à de uso animal. Por quê? Porque o PET é considerado supérfluo. E agora não pode mais, né? Não, é supérfluo, ou seja, é como se a alíquota dele, ela incide como se fosse algo que a gente tem como supérfluo. Uma coisa que não é necessária, uma coisa que a gente não precisa para viver, uma coisa que não é estritamente necessária como um medicamento de uso humano. Pô, loucura, os nossos pets são muito necessários. E aí você tem, que também não vou fazer, não é injusto, mas a gente tem uma redução de alíquota para o agronegócio. Por quê? O agronegócio produz, exporta, alimenta milhões de pessoas ao redor do mundo e são nossos campeões de produtividade. Então acredito que é até justo. Mas o PET ser supérfluo, ser supérfluo, à luz do direito tributário, há uma maldade. O governo podia subsidiar muita coisa. Isso é mais uma causa de abandono. Porque muita gente não tem condição de tratar, não tem condição de cuidar. Aí o que é que faz? Não vê outra maneira e muitas vezes abandona o animal. Sim. Então, para diminuir essa questão dos animais abandonados, a gente também tem que diminuir os custos de manutenção do animal. Perfeito. E o governo dando subsídios ou abaixando as alíquotas de imposto, os respectivos impostos que incidem, taxas que incidem nesses insumos. E uma promessa minha de campanha que eu quero deixar bem claro aqui, eu vou criar o maior santuário de animais abandonados desse país, em parceria público-privada. Com dinheiro público, obviamente, Ministério Público, tudo fiscalizado, tudo bem às claras, e parceria público-privada, empresa de rações, eu tive conversa também com algumas pessoas que fazem veterinária na Universidade Federal Rural, o espaço da universidade, também talvez um convênio com a Faculdade de Medicina Veterinária, e a gente recolher esses animais e construir um santuário para eles, para dar condição de vida até os últimos dias da vida deles. Isso é ótimo. Nos dias de hoje isso é muito importante. Sim, e isso aí é uma promessa minha. Que fique registrado aqui. Está registrado. Meio ambiente. Vamos falar da natureza aí, que eu sei que você também sou luta entusiasta bastante. da natureza, sim. Lá em Niterói já tem até o espaço lá que você tanto... lá eu tenho um espaço que é um plantel de mudas. Aí eu reflorestei por conta própria, tirei 4 caminhões de entulho de uma região ali que ali alguns chamam de São Francisco, né? Bairro São Francisco. Outros chamam de Vital Brasil. É uma parte que não faz parte da área protegida, a área de proteção ambiental do município de Niterói, que seria onde o pessoal salta de paraquedas, ali de parapente, esqueci o nome dali. Faltou o nome, mas... Não, tá. É uma área que você já tá... É uma área de Niterói que é de proteção ambiental, essa área é em frente, são terras devolutas que fazem parte de um condomínio e que ali estavam se jogando reiteradamente entulho de obra, resíduos de material de construção, lixo também, lixo. E aí eu consegui revitalizar, já tivemos resultados excelentes, Volta 2 Cacheiro,
volta do mico, né? Os micos voltaram, apareceram, as árvores estão crescendo no ritmo acelerado. Fiz um plantel de mudas, inclusive até, vez ou outra, cedo para doação. Planto em diversos bairros, tenho alguns bairros eu tenho colocado em espaçamentos que ficaram na via pública, que a prefeitura botou uma árvore no passado e ali hoje, então está dentro do regramento urbano da prefeitura, estava o espaço ali, eu botei uma muda. Caramba, e em muitos bairros tem dado resultado, em Auma, em Gianópolis, tenho feito muito isso e tem dado resultado, os moradores gostam, tenho botado plantas específicas, que o sistema radicular dela não estoura as calçadas, como por exemplo palmeira. Eu pego uma palmeira da Mata Atlântica, tipo coquinha resistente a alta temperatura, a gente vive numa cidade muito quente, e ela ali não vai estourar a calçada, inclusive... Que é um medo até do morador. Né? Vai um idoso, pode tropeçar, a gente tem que pensar em tudo hoje em dia, né? Então aí não estoura a calçada, fica de acordo com o ordenamento urbano, que eu aproveito o espaço deixado pela prefeitura, que muitas vezes a árvore estava ali e morreu, e aí a gente consegue também melhorar o paisagismo, né? Deixar uma cidade mais verde, um bairro mais verde. Agora... Lembrei da Reserva Florestal de Niterói, é o Parque da Cidade. A Reserva Municipal do Parque da Cidade. Parque da Cidade para o IMB. Isso é muito controverso. E aí? Esse é um tema que eu passo na pele. O mundo inteiro tá indo para essa... É o processo de gentrificação, eu sei. O que é que acontece? Eu posso dizer aqui que eu passo isso na pele. Eu moro em Copacabana há 18 anos. Me deparo mês passado com uma notificação extrajudicial. Nunca fiquei devendo um dia de aluguel. Nunca. Fiquei devendo um dia. Notificação extrajudicial para que eu saia do apartamento. E com uma majoração no valor do aluguel de quase 80%. Caramba. Só que a gente, para mim, Copacabana é muito interessante, que eu cuido de um problema de saúde, que eu tenho um problema de natureza oncológica, que me dá liberdade de falar aqui, e a minha médica, inclusive, a consultório dela é praticamente menos de 800 metros de onde eu moro. Sim. Então é interessante, até mesmo meu deslocamento para o meu trabalho, porque de Copacabana eu vou no contrafluxo, muito mais fácil. E agora, com esse fenômeno do Airbnb, o proprietário vem pedir. Não, pedir não, ele já mandou Pedir modo de falar educado para não ser grosseiro e tosco. Veio me notificar para que eu me retirasse do imóvel sem um motivo plausível. Apenas mandou a notificação e um empregado não da imobiliária, mas da empresa, o qual ele faz parte, um proprietário, não sei o que é, me ligou dizendo que ele estava com problemas em casa, que ele precisava do apartamento. Porém, o porteiro, em conversas mais recentes, um dos porteiros, também não vou dizer o nome para ele não sofrer represália, me disse que ele esteve lá perguntando se ali cabia Airbnb ou não, se o prédio tinha essa modalidade de aluguel de apartamentos por temporada. Eu vou dizer para você que eu sou radicalmente contra. A primeira coisa, não só porque eu estou passando por isso, mas que muito morador está passando, e não é só aqui. Madrid, entre outras cidades do mundo, estão passando por isso hoje. Tá? E os moradores, os cariocas, estão tendo que sair dos seus bairros para os turistas chegarem. Isso não é bom nem para os síndicos. Tem muitos condomínios que na convenção já estabelecem que não pode. Mas se tiver mais de 2/3 dos moradores a favor, ou seja, proprietários a favor, então fica difícil para o condomínio proibir, vetar essa prática. Só que se vocês observarem, a gente tem uma rede hoteleira excelente, excepcional, de primeira qualidade, primeiro mundo, nós somos o cartão de visita. Copacabana é um cartão de visita. Então a rede hoteleira cumpre diversos requisitos, corpo de bombeiros, cadastro em Embratur, tudo aquilo. O que é que o Airbnb o que ele oferece de segurança? Nada. O que é que o Airbnb é? Nada. Os síndicos, procurei saber com alguns síndicos, para me inteirar mais a fundo sobre o assunto, reclamam. Por quê? Porque o pessoal entra, sai, muitas vezes. Famílias inteiras, jovens, fazem bagunça, não tem segurança, às vezes tem briga nos corredores, reiteradamente é chamada, acionada a polícia, tem aviso no condomínio de furto, toda hora, observar as câmeras, furto de documento, Então, hoje a gente não tem mais a privacidade, o carioca está sendo obrigado a se retirar dos lugares de onde ele nasceu e se criou, e o fenômeno acontece muito também com pessoas idosas, que às vezes estão há muito tempo morando no local, e depois tem que se mudar, ou seja, se readaptar a um outro bairro, até porque os aluguéis ficaram impossíveis por causa desse fenômeno. Isso deve ser regulamentado. Isso, eu acho que a regulamentação do Airbnb deve ser pesada.
Porque eu estou passando isso na pele. Eu sou um paciente que eu preciso estar próximo do consultório e muitas vezes agora eu não sei mais o que eu vou fazer nesse sentido, né? Vou ter que me mudar e isso vai me prejudicar. Eu realmente me coloquei, mais uma vez a questão da empatia, me coloquei no lugar desses moradores que eu vejo que estão reclamando e vai ser mais uma briga minha lá na Câmara Federal em relação a essa questão da Airbnb. A gente tem que bloquear isso. A gente tem uma rede de hoteleira de excelência, lugar de turista no hotel, não ocupando prédio residencial. Leis, né? Com leis. Isso. Motociclista, você também falou que... motociclista de aplicativo? Que sim. Você tem visto aí... Não, toda hora tem um no chão. A escalada... toda hora... Aí. A gente andei pesquisando sobre, né, e conversando com alguns, a rede do SUS, principalmente o sistema trauma ortopédico, tá os leitos praticamente mais de 60% com ocupação de motociclistas. Por quê? Por causa dos aplicativos. Hoje eles trabalham muito com aplicativos, seja de entrega iFood, seja aplicativo Uber. Então, sem plano de saúde, sem nada, garantia nenhuma. Apesar seguro obrigatório. Exatamente, com uma margem pequena de lucro, que faz trabalhar demais, muitas vezes esse trabalho exaustivo, cansativo, virado, e sem amparo nenhum, nem pelo poder público, e nem um incentivo fiscal para ele trocar de moto, muitas vezes a moto está sucateada. Então, um incentivo fiscal, assim como é dado aos taxistas, um incentivo governamental no sentido de dar algum amparo para eles, obrigar essas empresas a dar um plano de saúde coletivo ou alguma coisa. E não falo só do motorista de aplicativo, de moto, os de carro também. Por que não também olhar pelo Uber, os motoristas do Uber, que a gente chama Uber, que eu vou botar um nome, mas é motorista de aplicativo. Sim. Por que não olhar por eles para que eles possam ter uma alíquota diferenciada na compra de um veículo novo? Sim. Entendeu? Isso aí é outra pauta e esse público está desassistido. É uma pauta importantíssima a ser debatida no Congresso Nacional, principalmente levando ela para a Câmara Federal para debate e, se possível, chamamento ao público que deve ocupar, para se fazer valer a democracia, todas aquelas galerias para, junto da apresentação desses projetos, estar presente e brigando junto comigo, porque uma andorinha só não faz verão. Caramba, é isso aí. Então, peraí, também gostei do... Como que é? Faz verão, andorinha. Só. Eu tenho visto até de alguns motociclistas se unindo e fazendo em alguns lugares, principalmente a reportagem que eu vi Campo Grande, mas também em São Paulo. Que aí se reúne 10 motociclistas e eles criam um local para eles darem, dormir, descansar, se alimentar. Aí faz uma vaquinha, né? A famosa vaquinha, compra um alimento, porque, como você falou, tem uns que dirigem sem se alimentar. Por 16, eu conheci um grupo que dirigia 16 horas por dia. Não ininterruptas, mas 16 horas por dia. Isso é um absurdo, isso é inumano. E a margem dessas operadoras é de 30%. Ou seja, a plataforma leva 30%, tá ali, o criador da plataforma está sentado, só está gerenciando. Direitos sociais, nada. Aí tá um motociclista 16 horas para salvar ali, como ele mesmo falou, para 16 horas fazer 600, 700 reais. Então, Luiz, mas cada um no seu trabalho. Mas eu só acho que tem que ser regulamentado. Exatamente. E ter esses pontos de apoio. E aí vamos falar o nome das empresas, se sentirem ofendidas, tem o direito de resposta, é só vir iFood 99, a Uber de entregas, né, que toda hora muda de nome. O importante é ter pontos de apoio para esses motociclistas, até para os motoristas também de carro, porque se tornou uma profissão, então tem que ter os pontos de apoio para a pessoa poder trabalhar e levar o seu sustento, porque são pais de famílias. Né? São pais de família e muitas vezes trabalham com sono. Recentemente eu ouvi de um amigo que a esposa pegou o Uber. Não, Uber, não vou usar aqui o nome de nenhuma aplicativo. Pegou um motorista de aplicativo, até porque eu não sei nem realmente se foi Uber, qual foi. Pegou um motorista de aplicativo que ele dormiu 2 vezes na direção. Aí ele me ligou e falou, pô, isso é um absurdo. Aí eu falei, realmente um absurdo, isso aí tem que ser levado. Eu não posso culpar tão somente o motorista. A plataforma tem que ser culpada também. Porque essa exploração, ela já passou dos limites. Eles exploram demais, dando garantias de menos. Ele não tem um plano de saúde, tem nada. Mas eles são autônomos. Mas a gente tem que olhar pelo lado humano. Não é só olhar, são autônomos. Então vamos fazer o seguinte. Então o governo subsidia alguma coisa e cobra
dessa plataforma uma contrapartida. Sim. Então tem que ter uma contrapartida. Até porque não é... Vai ficar bom para todos. Porque o SUS é pago com os nossos impostos. Sim. Você não é motociclista, mas você pode precisar do SUS de um leito daqueles. E o leito daqueles está ocupado por um motociclista que só caiu porque trabalha exaustivamente por um aplicativo. Então, por exemplo, eu estou pagando imposto e o leito do motociclista que está ali. Então isso é injusto. Injusto para você, para mim e para ele. Então, a margem de lucro tem que ser reduzida ou ter uma contrapartida justa. É por aí. Aí, ó. Palavra do Luiz ou Marta. Luiz, chegando ao final, agradecer aí por compartilhar com a gente aí coisas tão importantes para nossa cidade, que a gente mora na cidade, mas para todo o estado. Você, como candidato a federal, deixar suas considerações finais, falar o seu contato, o seu número para as pessoas. Português, para mim é um orgulho estar aqui com você. Eu vou te falar uma coisa, antes de deixar minhas considerações finais, você tentar ser breve. Eu consegui ter essa questão da empatia, porque eu venho de um bairro de subúrbio e eu não tive uma criação assim rica. Então eu tive que trabalhar desde muito cedo. Fiz nível fundamental e médio em escolas públicas. Sim. Tenho orgulho de dizer a escola municipal Ordem e Progresso Dom João VI em Gianópolis e a escola técnica Ferreira Viana, hoje FAETEC, na Tijuca. Então sou formado técnico mecânico industrial, mas minha primeira profissão foi ser jornaleiro, abrindo a banca de jornal, que hoje tá a 200 metros da minha casa. Hoje, no passado eu abri aquela banca de jornal, 4 horas da manhã, pegava o ônibus em Bom Sucesso para abrir aquela banca de jornal e no final a gente tinha que voltar muito tarde, porque se fosse no verão, esperando os ônibus esvaziar para voltar. E isso me fez ter empatia por todas as profissões. Eu sou mecânico também, por gosto. Por isso que você é apaixonado por carros antigos. Sou apaixonado, sou entusiasta de carros antigos. Tenho um Dodge Dart, amo carros antigos. Pô, mas aí para andar de Dodge Dart, tu tem que primeiro comprar um posto de gasolina. É verdade. Por isso que eu não ando tanto, né? Aí, Rogério Tigrinho, só arrancada... Por isso que eu não consigo... Aguinaldo, se ele acelerar... Por isso que eu não ando tanto, né? Tem esse custo também, o custo de você se deslocar, um carro desse bater... quebrar. Então esse carro é mais para tirar um dia. Se ele bater, ele quebra o outro carro. Não, ele quebra outro carro e a peça de reposição depois. Mas o ferro, esse é de ferro de verdade, o outro vai encolher. Vai encolher. Não se fazem mais carros como antigamente, né? Mas as considerações finais eu peço ao público, né? Bom, primeiramente eu quero agradecer ao público, né? Esse momento, agradecer a você, um momento especial na minha vida e na minha campanha. Agradecer a minha família, né, meus pais que me deram uma sólida base de formação, agradecer a toda essa minha carreira, que eu galguei degrau por degrau, da minha infância, adolescência, até chegar aqui hoje, estar conversando com você, agradecer, né, as primeiras profissões que eu tive, né, que me deram a base sólida de experimentar, né, diversos tipos de trabalho, conhecer diversas realidades, né, de diversos grupos sociais distintos, ao sistema prisional, que me amadureceu em relação à segurança pública, e à Polícia Federal, que me deu sólidos valores morais, que tem a instituição que eu tenho orgulho de pertencer, e a boa parte dos cidadãos e da população brasileira se orgulha também, porque o que essa instituição faz, poucas fazem no país. Nós temos grandes instituições, mas a Polícia Federal tem um carinho especial no coração dos brasileiros. Eu tenho orgulho de trabalhar para ela. E espero que essa instituição cresça ainda mais no combate à corrupção, que o nosso país precisa muito, muito, muito de ter bons políticos, de bons gestores, e nossa sociedade, nosso povo não aguenta mais tanto sofrimento. Acho que chegou a hora de mudança. E eu vejo e espelho na Polícia Federal no combate à corrupção. Essa instituição mora no meu coração. E essas palavras são ótimas, porque estamos no ano de eleição, você que é candidato a deputado federal, e sabemos que as pessoas têm que aproveitar aí um ano para fazer sua escolha, se não conhecer candidatos, como ele veio aqui e falou, procurar, fazer o Google, entrar na história da sua vida, sim, entrar na história do candidato que a pessoa está escolhendo, está se interessando, e saber de todas, do que ela pensa, do que ela pode estar, né, nesse ano de eleição, está ajudando aí, porque sim, precisamos de
Para o pessoal encontrar meu trabalho português, eu tenho as redes sociais, luismarta.com.br, tenho o Facebook também, vou ter o Luiz Marta Oficial, Luiz conhece, Marta Oficial, vai ser meu Instagram, ali tem boa parte dos trabalhos, as honrarias que eu recebi ao longo da vida, e eu peço, né, a todos vocês que estão assistindo, se não tiverem candidato a deputado federal, quiserem dar um voto de credibilidade para mim, meu nome é Luiz Marta, o número é 7722, e vou aí para brigar por você que está me vendo. Não estou aqui para brincar, estou aqui para brigar. Eu sou um cara de briga, eu posso... Dizem, eu tenho um ditado que diz pato novo não mergulha fundo, mas eu quero fazer o diferencial. Eu quero mergulhar fundo nos problemas, nas mazelas desse país. E é isso, pessoal. E que assim seja, em nome de Deus. Obrigado, Luiz, mais uma vez. Se precisar, aqui estamos abertos aí sempre a compartilhar com as pessoas aí coisas boas, ainda mais de você. Obrigado. É isso, pessoal. Obrigado a todos que vieram até o final. Não esqueça de deixar o like, fazer o aviãozinho, compartilhar com mais pessoas aí para conhecerem a história do Luiz Marta, para conhecer o No Ritmo com Você, nosso podcast. E até a próxima. Mais uma vez agradecendo aí ao Shopping Barra World. Fiquem com Deus. Até a próxima. Estúdio Barra World apresentou No Ritmo com Você podcast.